Fala pessoal, beleza? Hoje dia 9 de agosto, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, logo nos primeiros candles do dia a gente consegue perceber que em relação à sexta, né, com o topo de sexta e o fundo de quinta, o mercado basicamente ele abriu e corrigiu exatamente aqui na zona de 50% dessa retração inteira, tá? Então logo no primeiro candle do dia a gente percebe que o mercado abriu na zona da VWAP, né? Teve defesa, foram empurrados para baixo. E aqui, quando ele entrou nessa zona de consolidação dos 50%, a gente percebe que é uma zona de briga aqui na sexta-feira, né? Então o mercado veio, bateu aqui, fez basicamente uma pinça de fundo, né? Que é um padrãozinho de reversão. E basicamente ele ficou encaixotado aqui, né, galera? Ele ficou encaixotado por um período, só que mesmo encaixotado a gente consegue perceber que ele fez o quê? Fundos maiores, ó. Esse fundo foi menor que esse fundo. E aí quando ele rompeu essa consolidação através desse candle de ignição aqui, ó, ele simplesmente caracterizou a continuidade da perna 1, né? Porque foi a perna 1, perna 2 de retração, perna 3. Então esse candle aqui foi o início de uma perna 3. Então se você entrasse aqui, onde que você poderia projetar? Como que você poderia projetar possíveis cenários de alvo? Como ele caiu e subiu, basicamente ele fez a recuperação em V. Então quem trabalha com esse cenário pode pegar e trabalhar diretamente aqui com os alvos de Fibonacci, né? Você pode pegar esse fundo, esse topo e trabalhar esses níveis, né? Projetando sempre na cabeça do pivô para encontrar possíveis cenários de alvo. Então vamos lá, o primeiro alvo está aqui, segundo alvo está aqui e terceiro alvo está aqui, beleza? Claro que o mercado atropelou aqui a linha d'água, né? A linha d'água, para quem não sabe, é o fechamento do dia anterior. O mercado cravou os alvos, inclusive até passou mais, né? Se a gente for observar, ele veio até o topo de sexta-feira aqui, gerou uma região de briga e depois fez todo esse movimento de inversão. Aqui em cima, inclusive, né? Como ele fez a inversão das médias móveis, ele pegou um fluxo muito forte, ele simplesmente ficou afastado da média móvel e, inclusive, ele acabou fazendo aqui basicamente uma deriva, né? Que foi um canalzinho ascendente depois de uma puxada muito forte, né? O mercado deu a puxada, continua subindo num canalzinho ascendente e quando rompeu aqui fez todo um movimento de correção. Claro que a gente não tem como imaginar, né, que o mercado vai fazer toda essa puxada, né, de uma forma abrupta. Entretanto, ele inverteu as médias, inverteu o VWAP, pivotou e aqui acionou um outro gatilho de entrada, tá? Só que quem trabalhou aqui com essa LTA do início, o que aconteceu? É até interessante a gente observar o comportamento do mercado, por quê? Porque olha lá, tá? O mercado simplesmente respeitou, e se a gente projeta aqui para cima, a gente consegue perceber que o mercado simplesmente projetou perfeitamente esse canal, tá? Claro que não tem como a gente saber inicialmente se ele vai pegar em cima, porque um canal de alta, primeiro a gente trabalha através de uma LTA, depois que ele começa a subir, se a gente tem um topo isolado, a gente pega essa LTA e estica para cima, né? A gente projeta essa LT formando um canal através da cabeça do último topo para medir se caso ele passar essa região aqui, ó, para medir até onde que ele pode ir na outra extremidade do canal, tá? Então é dessa forma que a gente trabalha aí com canais. Tendo em vista isso, o mercado travou aqui na LT, fez essa inversão de fluxo, fez o pullback, né? E esse pullback foi até interessante, porque se a gente pega esse topo com esse fundo, olha lá o que o mercado fez. O mercado corrigiu nos 50%. Defendeu na VWAP, na 50, na 20, na 9. E se a gente for observar o padrão isolado de price action, aqui, exatamente nessa região de 50%, formou aqui um preço de fechamento de reversão, tá, galera? Então isso daqui é mais uma confirmação, né? Mais um possível cenário de que o mercado iria fazer o quê? Iria fazer um pivô de alta, certo? Ele até fez, só que antes de fazer o pivô, ele acabou brigando um pouco mais aqui nessa região para depois romper, né? Então ele acabou basicamente fazendo o que? Fundos cada vez maiores, ó. Fundos, 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 fundos e aí foi, tá? Dentro da minha visão, esse candle aqui foi um candle de ativação, tá? De compra. Entretanto, foi um candle que ficou caro, né? Só o candle tinha uns 330 pontos mais ou menos. Então, e para mim também não é uma boa entrada, dado que ele está vindo de médias flat, né? Por mais que ele tenha ativado o pivô de alta aqui, ó, por mais que ele tenha ativado o pivô de alta, né, a cabeça do pivô, rompeu.
ele não é um bom gatilho, porque primeiro porque ele está muito caro, e segundo que ele está saindo de região de médias flat. Média flat, para quem não sabe, é média, né, muito junta, média lateral. E normalmente quando o mercado sai dessas regiões de mercado lateral, de médias flat, o mercado tende a corrigir. Então por isso que muitas pessoas são estopadas em rompimento, porque pegam rompimento com média flat, né, e não é bom. E nesse caso aqui o mercado estava com uma resistência, rompeu forte, a pessoa entra comprado, o mercado corrigiu, estopou algumas pessoas, né? Só que aí, depois que ele corrigiu, que a gente consegue perceber o que? O alinhamento das médias. Claro, em confluência com a VWAP, né? VWAP, média de 50, média de 20, média de 9. A gente percebe distanciamento, afastamento, né? E inclinação. E aí, quando o mercado corrigiu e deu uma nova entrada, aqui foi a entrada que realmente andou, tá? Inclusive, a gente pegou aqui essa oportunidade de compra. Então, aqui foi um puta gatilho de compra, confirmando a continuidade do movimento, deixando o stop mais barato e com alinhamento de médias. Então, entra aqui, sai aonde? Na extremidade superior do canal. Beleza? Se a gente trabalha com FIBO também, ó, esse fundo com esse topo, se a gente projeta isso daqui para cima, galera, olha lá onde que o mercado foi. Tá? O mercado cravou lá em cima também, tá? No topo desse canal estendido. Depois que ele pegou no canal, a gente consegue perceber aqui um padrãozinho de 1, 2, 3 de venda, né? Que basicamente ele fez a angulaçãozinha, afastou da média também. Ó, 1, 2, 3 de venda. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3 de venda. Ele deixa topos, né? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, quando acontece esse tipo de situação, em regiões de extremidade, por price action, normalmente ele ativa uma reversão de movimento. É a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3 na sexta-feira. Estão vendo? Forma um chapéuzinho aqui assim, ó. Então, o mercado fez esse padrão e, como ele estava afastado das médias, ele iniciou um movimento corretivo. Aqui foi bem legal, porque o que a gente tinha? A gente tinha uma LTA, né? Aqui a gente tinha uma LTA, também segurando os preços. E aí o mercado, basicamente, ele ativou um pivô de baixa, porque ele deixou esse topo maior que esse topo, né? Então o que ele fez? Vamos lá. Topo menor, na falha da continuidade de movimento. Tinha deixado essa região aqui de suporte. Quando ele rompeu, voltou, pivotou, acionou a entrada, tá? Via price action. Então aqui, opa, aqui foi um gatilho de entrada também, tá? Via price action, na troca de polaridade. E aí de novo o mercado deu continuidade na inversão do movimento. A gente consegue perceber que de novo aqui, ó, ele tinha deixado uma região de fundo, aí ele pivotou, quando ele rompeu ele acionou um outro gatilho de venda, tá? Que foi exatamente nesse candle. Beleza? E aí onde que ele veio buscar? O fundo do canal estendido, tá? E aí finalizou o dia. Em confluência, se a gente pega a máxima do dia com a mínima do dia, olha lá o que o mercado fez. O mercado retraiu aqui exatamente na zona de 61.8, tá, pessoal? Que é aquela região que eu sempre comento com vocês que gera enrosco aí no mercado. Beleza? Então essa foi minha visão aí do índice. Já aqui no dólar, pessoal, o dólar no início do dia eu não vi tantas oportunidades porque ele não deu, né, pullback, ele não fez nenhuma situação técnica que me fizesse, obviamente, ter confiança suficiente para poder entrar, beleza? Então a gente percebe que ele trabalhou abaixo aqui da VWAP, entrou fluxo logo no primeiro candle do dia, fez um engolfo, né, com um gap aqui logo no primeiro candle, e aí o mercado subiu, depois fez a inversão, trabalhou na inversão das médias, voltou para a região de suporte, depois entrou fluxo comprador de novo, empurrou o mercado para cima. Aí aqui começa, né, as oportunidades. Primeiro candle do dia que eu vejo que gerou oportunidade de compra foi esse candle aqui, ó. Porque, né, a gente percebe que o mercado subiu, caiu, travou embaixo, tinha travado em cima, e quando ele virou para cima de novo e fez o pullback aqui, a gente já percebe o que? O alinhamento da média, né? A gente percebe que a 9 com a 20 já se alinharam em relação à VWAP, ancorou, saiu com força, e aí a entrada estaria aqui, e obviamente você miraria ali, porque você teria que fazer o quê? Você teria que dar um zoom out aqui, né? Para trabalhar aqui com espelhamento, enfim, com um alvo maior. Mas o alvo foi aqui em cima, afastou muito da média, ele tende a fazer o quê? Retornar para a média.
né? Então, quando o mercado voltou para a média e saiu de novo, aqui ele geraria um possível cenário de compra, dado que se não fosse numa região de extremidade, valeria entrada aqui. Só que aqui é uma região de resistência. Então, por exemplo, quando o mercado fez essa entrada, basicamente quem entrou foi estopado. Simples, né? Por quê? Porque foi uma região de exaustão. Então o mercado deixa dois topos aqui, faz 1, 2, 3 de venda e inicia o processo corretivo. Tá? A partir do momento que ele iniciou um processo corretivo, a gente consegue perceber aqui, inclusive, que essa região aqui foi uma região de troca de polaridade, né? Resistência, resistência, suporte. Quando essa região passou, virou, né, uma resistência. Então, aqui, ó, pressão de venda, pressão de venda, pressão de compra, pressão de venda, porque depois que foi rompido virou resistência e veio para baixo, tá? Então, fazendo o quê? Topos descendentes, ó. Topo, 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 e aí rompeu. Né? Quando rompeu, acionou o gatilho. Só que, por exemplo, aqui ficaria um stop muito caro, né? Stop de 18 pontos, mais ou menos. Não digo que assim não dá para entrar, até dá, mas por conta de gerenciamento de risco você tem que medir muito bem, né, esse tipo de entrada. Então, qual que foi o melhor gatilho para mim, né, além dessa compra? O melhor gatilho para mim, galera, foi exatamente nessa região aqui, quer ver? Ó? A gente tinha esse fundo, o mercado veio, acionou o que? Acionou o espelhamento da venda, né? Porque ele subiu reto e caiu reto. Então esse candle aqui foi um candle que ativaria uma possível venda se ele não tivesse longe da 9. Porque ele passou a VWAP, fez a inversão da 50, passou a VWAP, passou tudo e estava longe da 9. Então não caracteriza a entrada porque está longe da 9 na inversão das médias móveis. Você entra aqui, você é estopado. Por quê? Porque o mercado volta. Então o melhor cenário de entrada foi nessa troca de polaridade, porque aqui era um suporte, né? O mercado, quando fez esse movimento, ele voltou, ele corrigiu até a 9, trocou polaridade e aí nesse candle aqui acionou a venda, tá? Então quem entrou aqui se deu muito bem e era basicamente só ter projetado essa caixinha aqui, essa expansão, né? Ter copiado, colado, projetado para baixo e olha lá onde o mercado foi, tá? O mercado caiu reto aí, pessoal. Basicamente 35 pontos, tá? Reto. Em 10 minutinhos, 15 minutinhos, ele caiu aí os 35 pontos, gerou um belo movimento e depois disso ficou congestionado e fez o processo corretivo, tá? Dentro disso, se a gente der um zoom out aqui, a gente percebe que o dólar ele tá numa região de enrosco, né? Ele tá numa região de trava, já faz alguns dias aí, desde sexta na verdade. A gente tem uma região de pressão inferior e uma região de pressão superior aqui, né? Que está segurando o dólar. Então, basicamente, ele está lateralizado. Quando ele sair dessa região, provavelmente vai gerar um bom movimento corretivo, mas até então tem que ser cauteloso. Beleza? Então essa foi a minha visão aí do dia. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!